Então, gente, essa parte desse vídeo aqui que eu vou gravar é da elaboração do slide. Então, eu fiz algumas partes aqui do slide, né, que eu vou mandar para vocês esse material que vai ficar mais fácil para vocês construírem, para alguém que tenha dúvida, né? Um slide bem básico, simples, né, que faz com que você tenha uma boa apresentação. Então, vendo aqui a capa. Na capa, a gente sempre começa com o nome da Universidade Federal da Paraíba, o nome da instituição de ensino, né? Disciplina, professor, turma, o título, né? O título em caixa alta, né? Negrito. Aqui, ó, subtítulo se tiver, tá? E você coloca. Se não tiver, não precisa. Nome do aluno completo ou equipe, tá? Eu gosto sempre de alinhar à direita, depois cidade e ano. Eu coloquei assim cidade e ano para depois, se vocês quiserem pegar esse próprio material, vocês construírem em cima dele mesmo os slides de vocês. Outra coisa que tem que ter o slide, gente, é sempre o fundo claro, tá? E letras escuras. Nunca colocar fundo escuro com letras claras, por exemplo, que não dá para a pessoa nem sequer enxergar o que está escrito ali, tá? Sempre usar tons pastéis. Então, mais ou menos a capa é isso. Geralmente a gente usa fonte 16, tá? No título, assim, que ele tem que estar em maior destaque, eu boto 28. Subtítulo 20. Os outros 16, tá? Mas isso aqui vocês vão ver quando vocês baixarem o material. A gente pode usar tanto a fonte Times New Roman ou Arial. Aqui tá o Arial, tá? Mas pode usar qualquer um. Depois da capa, o que é que tem que ter? O sumário da apresentação, né? Você vai explanar aqui o passo a passo que você vai explicar na sua apresentação, né? Como vai ser, né? Então, eu divido a apresentação em três partes, tá? A parte introdutória, a parte prática em si, que é a parte onde você vai falar sobre o assunto, né? Que é a parte teórica, o desenvolvimento do trabalho, e a parte final, que são as considerações finais, e por último as referências, que é quase. Você não vai falar sobre as referências, né? Você vai só dizer, tá aqui as referências. Então, na parte introdutória, como vocês veem aqui, a partir do trabalho do pré-projeto de vocês, vocês vão explicar o quê? A problemática, né, que é a questão de pesquisa, a hipótese, a obra da pesquisa, a delimitação da obra, isso daqui tudo dentro da parte introdutória do trabalho, tá? Você vai explicar aqui o porquê que você escolheu esse tema, como você delimitou esse tema, entendeu? Explicar a sua problemática, demonstrar a sua hipótese, entendeu? Depois, na segunda parte aqui, que é a parte da apresentação teórica, o desenvolvimento do trabalho, né? Como você escolheu o tema, né? Você delimitou o tema, você vai falar sobre o tema, né? Como você escreveu lá no pré-projeto, agora chegou a hora de você apresentar. Aqui, como exemplo para vocês, eu coloquei um tema, tá? Um tema qualquer. Por exemplo, digamos que eu escolhi um tema de agricultura, e aí para delimitar eu botei agricultura em bananeiras. É só para vocês terem noção, tá? Não é um exemplo muito bom, mas é só para vocês terem noção. A partir da agricultura em bananeiras, eu desenvolvi, a partir da minha elaboração teórica que eu escrevi no meu pré-projeto, três grandes subtemas, tá? Então, através dessas três palavrinhas ou três frases que eu vou colocar no meu slide e vou falar, tá? Por exemplo, dentro da agricultura em bananeiras, tem o subtópico de manejo do solo que eu vou falar, plantio,
e cuidados na irrigação, tá? Vem que é tudo em numerado, tá? Ó, primeiro vem o manejo do solo, depois o plantio, depois cuidados na irrigação. Tudo bem enumeradinho, do jeito que tá aqui, tá? Depois vem as considerações finais. Para você fazer a elaboração teórica, você fez pesquisas, né? E através dessas pesquisas você vai ter uma conclusão. O que é que você concluiu com ela, né? Não necessariamente você precisa ter uma metodologia de fiz um cálculo, tal, uma soma de traz plantas. Não, no pré-projeto você já dá para você ter uma noçãozinha de uma conclusão, de umas considerações finais, tá? E a parte final da sua apresentação. Vejam aqui cá a introdução. A introdução não, gente, o sumário, tá? É a segunda página do slide, tá? Primeiro você, na capa, vai dizer o tema, tá? Se apresentar, né? Dizer quem é você. Depois vai explanar o sumário da sua apresentação, o que é que você vai falar, né? As etapas da sua apresentação. Depois aqui, a gente vai para a introdução, né? Na introdução, gente, eu coloco do mesmo jeito que está no sumário. Introdução 1. Aqui está, introdução 1. Depois 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, da mesma forma que está na introdução. Só que aqui eu vou colocando o meu pré-projeto, né? O que eu escolhi para o meu pré-projeto, por exemplo, a problemática. Então, eu vou colocar aqui. Colocar aquele em texto justificado, sem negrito, não estando em caixa alta, questão de pesquisa problemática. Tá? Vocês sabem o que é justificado, que é o texto que tem que ficar assim, ó, bem alinhadinho com as margens, sem estar alinhado apenas à esquerda ou estar centralizado, ou estar apenas direcionado para uma área, mas justificado, tá? Todos esses outros três textos aqui também, tá? E aí tem algumas anotações para vocês. Lembrando que na parte do tema, né, você explicar por que escolheu o tema e explicar como você fez essa delimitação do tema. A outra dúvida que vocês possam me perguntar é: Gia, tem norma que regra a apresentação, os slides? Não. Os slides, gente, é uma ferramenta que a gente usa para nossa apresentação, né? Para melhorar a nossa discussão oral, a nossa apresentação. Então, ele não tem regra. Obviamente que eu não vou colocar um texto todo mal formatado, né? Sem ponto, sem vírgula, que não esteja assim justificado, que não esteja os títulos assim de apresentação, introdução, conclusão, que não estejam centralizados, né, para ficar uma coisa organizada, mas não tem uma regra assim como a ABNT, tá? Então, depois dessa parte introdutória, vamos para a parte lá teórica, tá? Nessa parte aqui você vai colocar o tema de você. Aqui, como eu usei o exemplo de agricultura, eu coloquei agricultura, tá? Esse balão vermelho está só falando isso. E aí vocês lembram lá que eu subdividi a minha elaboração teórica que eu escrevi no meu pré-projeto em 3 partes sobre a agricultura: manejo do solo, plantio e cuidados com a regação. No slide eu indico a gente não usar muito texto, tá? Não ficar com muito texto, para não ficar um slide muito cansativo. Então o que é que eu indico? Coloco um subtema dentro do meu tema que eu escolhi, que eu escrevi, que vai me lembrar algumas coisas, tá? Por exemplo, dentro da agricultura e bananeiras, tem uma etapa lá que é importante, que é o quê? Manejo do solo. Dentro do manejo do solo, tem o quê? Tem a análise desse solo que eu tenho que fazer, a preparação desse solo, e a partir dessas palavras, eu vou discursar em cima dela, né? Como é que você faz essa análise? E aí eu vou explicar, entendeu? Eu pego uma palavra que é importante, que faz eu me lembrar do que eu tenho que falar, entendeu? Se tiver um dado importante, eu vou colocar aqui, tá? Se na minha pesquisa eu usei dados, né? Algum dados de alguma coisa, eu posso colocar o gráfico aqui,
tá? Uma figura de um gráfico, por exemplo. A mesma coisa com os outros subtemas, né, da minha elaboração teórica. Aí vocês podem me perguntar, tá, Jean, e se não couber só em um slide todos os meus subtemas ou palavras que eu escolhi para falar? Você pode colocar outro slide. O que é que você vai fazer? Você só vai repetir aqui essa parte aqui de cima, tá? E coloca de novo e dá continuidade, como vocês veem aqui, ó. 2, 2.1, 2.2 e aqui, ó, 2.3, tá? Faça a mesma esqueminha das palavras importantes que eu tenho que discutir sobre cada uma, que traz informações importantes, e outra coisa que vocês podem me perguntar. E se eu quiser colocar uma citação indireta ou direta? Coloca, tá? Por exemplo, a parte da citação. Só a parte da citação, como está aqui, ó. Para Reynolds, aí coloca a referenciação da citação, de acordo lá com a norma, e aí você cita. Aqui é uma citação direta, veja que está com aspas, tá? Então, aí você discute aqui em cima. Não tem muita regra para slides não, tá? Por fim, considerações finais, tá? Nas considerações finais é onde você vai descrever as suas conclusões, as considerações finais das pesquisas, a partir daquilo que você leu, daquilo que você pesquisou para a sua elaboração teórica a partir do seu tema. Se preferir, você pode fazer essa parte por palavras ou frases que lembre o que você irá falar na conclusão. Estas palavras ou frases estão obviamente relacionadas ao tema, tá? Você pode aqui escrever a sua conclusão, tá? Ler na hora, mas eu indico mais você colocar palavras aqui e falar sobre a sua conclusão. Fazer o mesmo esquema lá da parte teórica, tá? Coloca palavras e aí você fala sobre a sua conclusão. Por fim, as referências. Aqui eu não coloquei, tá, gente? As referências é só você copiar do seu pré-projeto e colar aqui, mas que elas estejam nas mesmas regras, tá? Alinhado à esquerda, do mesmo jeito. Você pode até tirar a foto e botar aqui a imagem das referências, tá? Não tem muita frescura, porque referência você não vai explicar referência, ela só tá ali para comprovar que você pegou, que seu embasamento teórico foi de algum lugar. Então, assim que se faz, uma apresentaçãozinha simples, tá? Outra coisa também que alguns professores cobram é que cada slide tenha, por exemplo, uma caixinha assim, ó, de numeração, tá? Com o número, slide 2, slide 3, mas eu não acho necessário, tá? Para vocês. Como é um slide básico, então eu vou passar só isso mesmo para vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, aí vocês podem me procurar. Outra coisa. Lembrando, a parte que vocês vão demorar mais no slide de vocês é principalmente nessa aqui, na explanação da sua elaboração teórica, entendeu? É onde você vai perder maior tempo da sua apresentação. E é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp, tá? No caso, eu já mostrei para vocês, já expliquei o mais ou menos, né? Segundo o autor. Já mostrei para vocês como faz a formatação, né? E esse vídeo aqui é como se faz o slide para apresentação, né? Que vocês vão ter que apresentar no dia 5 de julho, tá? Aí lembrando que dia 21, a partir das 3 horas, e dia 28, são os dias que são destinados para vocês me procurarem e tirarem dúvidas, tá? Se quiserem me mostrar alguma coisa, né? Que eu avalie alguma coisa, aí vocês me procurem.